Olá, eu sou Lavínia Patrus e junto com Laura Bonfim e Rosana Guiar, fazemos parte da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos das Ciências Médicas e vamos apresentar um pouco sobre as diretrizes antecipadas de vontade. Para contextualizar a epidemiologia atual do Brasil, há um aumento da expectativa de vida por parte dos brasileiros. E isso traz, consequentemente, melhores condições de vida, mas também um dilema ético sofrido pelos médicos brasileiros. Porque os médicos eles têm que conviver com essa dúvida de saber, na verdade, quais são os tratamentos que o paciente deseja ou não receber, principalmente quando estiver apto ou não estiver apto a responder à sua vontade. E aí que entra as diretrizes antecipadas de vontade. Elas foram aprovadas como oficiais pelo Conselho Federal de Medicina em 2012 e elas são um documento escrito e assinado pelo paciente, destinado à equipe médica, justamente com o objetivo de orientar sobre os cuidados e os tratamentos que o paciente deseja ou não receber quando estiver incapacitado de expressar os seus desejos. E essas diretrizes, elas têm como conteúdo principal as decisões sobre o fim da vida do paciente. E essas decisões, normalmente, elas envolvem conceitos sobre a doença terminal, o estado vegetativo ou demências avançadas que o paciente pode desenvolver ao fim da sua vida e como ele deseja lidar com isso, caso ele venha a desenvolvê-las. E agora nós vamos destrinchar uma por uma rapidamente. O que é a doença terminal? A doença terminal é quando o paciente está em um estágio irreversível e incurado e que a morte é esperada nos próximos 6 meses. O estado vegetativo, por um outro lado, é quando o paciente está em uma situação clínica de completa ausência de consciência de si e do ambiente, com ciclos de sono, vigília e preservação completa ou parcial das funções hipotalâmicas e do tronco cerebral por mais de 3 meses, após a anóxia cerebral, ou 12 meses na consequência de um traumatismo craniano, ou seja, o estado vegetativo é aquele estágio que o paciente comumente nós chamamos que o paciente não acorda, mas ele fica ali no meio termo, em coma, mas ainda não é decretado a morte cerebral, ou seja, o paciente ainda está vivo nesse estágio. E por fim, as demências avançadas, né, que é muito bem conhecidas popularmente hoje, que cada vez mais que envelhecemos, mais essas demências elas são comuns entre as populações mais idosas. E como definição, elas são um quadro clínico em que o paciente tem função motora alterada, perdeu a autoconsciência, a reação à dor, e o prognóstico de recuperação neurológica é irreversível, ou seja, o paciente não irá voltar ao que ele era antes. Então, agora nós vamos destrinchar um pouco sobre algumas características dessas diretrizes, ou seja, por quem que elas devem ser feitas, o que devem conter nelas e essas coisas. Então, primeiro, essas diretrizes elas podem ser feitas por qualquer pessoa maior de 18 anos, que seja legalmente capaz de exercer a cidadania. No documento também podem conter os tratamentos que a pessoa deseja ou não deseja, assim como outros assuntos, como os valores pessoais, se a pessoa quer doar os seus órgãos após a morte, qual será o destino do seu corpo. E é ideal que o documento seja feito junto com o médico para orientação de algumas coisas. Por exemplo, a eutanásia é proibida no Brasil, como veremos nos próximos slides. E assim, se a pessoa não souber dessa proibição, o médico pode orientá-la. Mas também é muito importante que o profissional que está orientando não opine sobre as escolhas do paciente, porque as diretrizes antecipadas de vontade são as próprias escolhas do paciente, sem interferências assim sobre os médicos. Os médicos podem apenas orientar, mas não devem interferir. E também não é necessário que o documento seja feito por alguém da área jurídica, como advogado, por exemplo, e o paciente pode apenas escrever, né, e entregar para o médico, e o médico vai anexar isso no prontuário. E as diretrizes também, elas podem ser revistas e alteradas a qualquer momento, até mesmo porque as vontades dos pacientes podem mudar, mas desde que o paciente esteja pleno de suas capacidades no momento da alteração. Ou seja, por exemplo, o paciente, como nós já citamos, de demência avançadas, não se torna tão apto assim para poder mudar as suas diretrizes que previamente foram escritas, né, e elaboradas por ele, porque já não tem mais um caráter tanto, ele não tem mais tanta consciência, assim, digamos, porque já está no critério mais de doença, né, demência mais avançada.
E é importante lembrar também, como eu disse anteriormente, que a eutanásia não é uma opção, já que no Brasil é considerado crime. Então é importante, às vezes, que os pacientes consultem com os médicos, pedem opinião, porque se estiver escrito eutanásia, por exemplo, nas diretrizes elas não serão validadas, porque é justamente proibido. Então, por fim, as diretrizes, elas do paciente, elas sempre prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive desejo dos familiares, que é uma questão muito polêmica no mundo atual, porque às vezes o paciente, por exemplo, não quer se submeter a procedimentos invasivos no fim da vida e a família quer mantê-lo vivo a todo custo, mas isso é importante ser ressaltado, que deve prevalecer o desejo do paciente. Mas se houver conflitos éticos ou ausência de consenso nessas diretrizes, o médico ele não pode decidir por si só. Ele deve recorrer ao comitê de bioética do local onde estiver atendendo para solucionar esses casos. E são exemplos de algumas hipóteses que podem compor uma diretriz antecipada de vida. Por exemplo, o desejo do paciente não ser submetido a procedimentos como ventilação mecânica, ou desejo de não receber tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos dolorosos ou extenuantes. Por exemplo, a intenção de não ser reanimado em caso de parada cardíaca e ou respiratória. E também, o paciente pode optar pela doação de órgãos, pode optar pela cremação, ele pode decidir sobre as suas cerimônias fúnebres, né? Pode também outorgar mandato para outra pessoa decidir sobre seus tratamentos médicos. E por fim, então, para concluir, as diretrizes antecipadas de vontade, ela explicam o desejo do paciente, a sua vontade no fim da vida, o paciente deve estar consciente disso. Elas podem ser mudadas enquanto o paciente tiver consciência de si mesmo, né? Estiver ciente do que está fazendo, e elas devem ser respeitadas, tanto pelos médicos, que devem fazer as vontades do paciente, de acordo com o Código de Ética Médica, e tanto pelos familiares. E essas são e essas são as nossas referências bibliográficas e nós agradecemos a sua atenção.